Olá pessoal, tudo bem? Olá pessoal, então, eu trouxe hoje uma sereia aí que eu vou entrevistar, tá? Vocês acharam que era brincadeira ou que eu estava alcoolizado, mas na verdade não, tá? Então eu trouxe a Lê aqui, que é a nossa querida sereia. Inclusive eu estou a caráter para entrevista, na verdade não, é porque vai ter a festa junina hoje. Mas estamos aqui então para falar sobre a oceanografia e ninguém mais, ninguém tão adequada quanto a Lê, que inclusive também está a caráter. Sim. Vai lá, Lê, começa. Então, o que é oceanografia? Muita gente pergunta, oceano o quê? O que é isso? É biologia marinha? E existe uma grande diferença entre biologia marinha e oceanografia. Então, a gente pode dizer que a oceanografia é o estudo não só dos oceanos, mas de vários corpos e ecossistemas de água, né? E isso difere da biologia marinha, que vai estudar intrinsecamente a biologia, a vida do mar, enquanto a oceanografia vai estudar todos os processos que ocorrem no oceano, em outros ecossistemas aquáticos e como que isso interfere nos continentes. Falou chique. Chique. A oceanografia é dividida em 5 áreas. Então a gente tem a área biológica, a química, a geológica, a física e a socioambiental, que é uma área mais nova, mais recente, que trata das relações sociais com o ambiente, né? Então foca muito na questão, por exemplo, de pescadores artesanais, de comunidades que dependem do oceano ou de estuários para viver, enfim. É bem interessante. Quando é que você falou, eu quero ser uma sereia? Eu quero ser uma sereia, isso me passou pela cabeça, acho que eu tava no 2º ano do ensino médio. Eu tava, pensando, o que eu vou fazer da vida, né? Todos estamos pensando, todos pensando. Até hoje, inclusive. E aí, eu gostava de nutrição, eu achei que eu tinha, sei lá, um potencial pra Por isso que você é fitness, né? Super, Fitness. só que não. E aí eu comecei a pensar sobre isso, daí comecei a ver que eu não tinha muita aptidão, assim, pela área da saúde, e que eu gostava muito de biologia, mas não nessa parte, né? Então eu comecei a pensar em biologia marinha, porque eu gostava muito do mar, da praia, enfim. Você está falando que animais terrestres são chatos? Não, mas eles não são tão incríveis assim quanto pra Quanto a mim, né? zona abissal! Exatamente. Então eu sempre tive esse interesse desde criança, assim, em viajar e tal, eu não conseguia ficar só ali brincando na areia, eu tinha muita curiosidade sobre tudo. E aí eu comecei a pensar sobre isso. Aí um dia um amigo meu virou pra mim e falou assim, você já ouviu falar de oceanografia? Aí eu fiquei, quê? Não. Fiz a mesma cara que todo mundo faz. Iniciativa Vingadores? Aí eu comecei a pesquisar sobre isso, vi que existia realmente um curso que estudava isso, mas eu comecei a pensar, nossa, é uma brisa muito louca, porque, é diferente da biologia marinha, e é muito mais amplo, enfim. E é o mar! É o mar, cara. Daí eu comecei a pesquisar, aí chegou no 3º ano, eu comecei a estudar pro vestibular e tal, mas foi um ano que a minha escola mudou de sistema, e aí virou etapa, e aí eu comecei a ficar nossa, eu não estava acostumada com isso. Então, na questão de estudo, eu tive que ralar bastante para fazer bastante simulado e tal. Só que eu também tinha uma viagem marcada no final do ano, então eu não consegui fazer a FUVEST, porque eu ia fazer a primeira fase, e a segunda fase, se eu passasse, eu não ia conseguir fazer de jeito nenhum. Então eu fiz só o Enem. E aí eu não passei só pelo Enem, mas eu já sabia que isso ia acontecer. Então eu fiz cursinho e consegui entrar no USP em 2019 Uau! no curso de oceanografia. Já divulgou a idade aí, já. Então assim... Então, em 2015 eu comecei a pensar nisso. 2016 foi meu último ano na escola. Então foi bem assim, quando eu decidi, sabe? Eu não tive muitas dúvidas sobre o que eu queria e tal. Coisa rara, viu? Isso é bem difícil, realmente. Não acontece com frequência. É que também, né, vocês olham pra carinha dele. Quem que não vai querer estudar ele, tá? Deixa eu chegar mais perto. Ele é muito bonitinho. Esse daqui é o axolote, pra quem não conhece, tá? Eu fiz, inclusive, mestrado com ele. Sim. Então, eu entrei na USP em 2019 e foi muito engraçado, porque, obviamente, né, nas minhas pesquisas eu procurei a grade, procurei saber como era o curso, eu só não consegui falar com gente aqui dentro, porque, eu não sei se é porque o Instituto Oceanográfico é menor e aí não tem tanta
tanta abertura assim, né? Tipo, não era só jogar no YouTube e aparecer uma pessoa que falasse sobre o curso. É engraçado que vocês são poucos, mas o prédio é gigante, né? Vocês têm um espaço assim enorme. É verdade. E, então eu não tinha muita noção de como funcionava assim, o dia a dia de alguém que estuda sonografia, mas tá, eu tinha a ideia da grade. E assim, na USP, a oceanografia é um curso de exatas. E aí, se você procurar na maioria das federais pelo Brasil, é um curso que vai mais para a área de biológicas. Então, bastante gente já falava, olha, não é um curso fácil. Você teve cálculo? Tive até cálculo 4. 4? É. Nas outras universidades do Brasil, eles têm até o cálculo 2. Então, eles não têm integral tripla. Pois é, eles não têm muita coisa que a gente tem, e isso pode ser visto como bom ou ruim, né? Então, aqui a gente tem uma oceanografia muito voltada para a área física. Então, é compreensível porque tem uma carga tão pesada em cima dessas disciplinas mais difíceis, né? Mas, então, eu ficava meio assim, tipo, pô, será que eu vou conseguir? Porque, assim, eu gosto de física. Eu não gostava de matemática na escola, confesso. Aí você veio pro curso de exatas. Pois é, eu vim pro curso de exatas. E aí isso ficava na minha cabeça e eu ficava tipo, eu acho que eu tô entrando numa fria, assim. Mas eu gostava muito da ideia do curso, de como tudo é integrado, é um curso muito interdisciplinar. Então, quando você tá aprendendo uma coisa de biologia ali, você não tá aprendendo só biologia. E aí você começa a conectar outros assuntos com as outras áreas, isso é muito legal. Então, eu não queria abrir mão disso por conta das dificuldades. Então, eu ouvi gente falando assim, pô, você não gosta de matemática, você vai fazer esse curso? Aí outras pessoas falavam assim, não, você vai conseguir, porque lá dentro tem muito apoio, sabe? Os alunos se ajudam e tal. Você consegue, você é capaz. Tipo, os coaches de oceanografia. Você tá sendo coach agora, você só não estou coach. E aí eu pensei, tá, eu consigo, né? Vamos ver o que vai dar. Então, o primeiro ano, assim, o primeiro semestre, na verdade, né? São 5 matérias, não é uma coisa muito uau, é bem legal porque tem uma disciplina que chama Sistema Oceano, então você vê todas as áreas da oceanografia ali, uma disciplina só. Uma dúvida importante, Lê. Se você não sabe nadar, você é reprovado em alguma matéria? Não. Não? Não precisa saber nadar para fazer oceanografia. Porque sei lá, né? Tem alguma matéria que você aprende a nadar? Tipo. Não. Introdução à natação, Tem uma matéria que você aprende a boiar, isso é interessante. Isso é importante mesmo. É importante, saber boiar pelo menos com colete, né? Mas... Tem um apoio, pelo menos. O colete já não ajuda. Mas é uma dúvida genuína, assim. Muita Sim, gente pergunta, você precisa saber, tal, mergulhar? E não, porque depende muito do que você vai fazer, né? A gente pode falar um pouco sobre isso depois, quando for falar um pouquinho sobre quais são as oportunidades para um oceanógrafo. Mas são coisas muito... Parece muito abstrato, mas é muito legal, assim. Então você não precisa saber nadar, mas é sempre bom, é legal. Sua defesa do curso tá ótima. Parece estranho, mas é legal. Confia. Eu tenho que vender meu peixe, né? Literalmente, né? Sim. Então, me perdi onde eu tava. Falando do primeiro semestre do curso. Isso, primeiro semestre. Então tem essa matéria introdutória, Sistema Oceano 1, que é super legal, você tem uma noção, assim, do porquê que você está estudando aquilo em oceanografia. Mas você tem cálculo 1, tem outras matérias de bio. E assim, né, por ser primeiro semestre, algumas pessoas saíram direto da escola pra lá, pra cá, no caso, pra universidade, e já tem que lidar com cálculo. Isso pode ser difícil pra bastante gente, né? Eu não tinha nenhum conhecimento do cálculo integral, assim, mas eu consegui assim, driblar e com o tempo fui aprendendo. Normal, né? Acho que todo mundo vai passar Coisa da graduação. por isso, Então, não, assim, eu acho que ninguém devia entrar com essa mentalidade de, você vai sofrer, todo mundo sofre que entra aqui. Mas, tipo... Isso vale pra muitas coisas, né? Então, sempre tem um jeito, sabe? Eu não queria desistir de um curso que eu achava que ia ser incrível, que tinha muito a ver comigo, por conta das dificuldades. Então, pra mim, foi muito bom persistir. Então, no segundo semestre... já começa a ter Sistema Oceano 2, Física 1, assim, o ciclo básico seria bem, assim, não é pesado, porque é interessante você ter essa mistura de, tipo, tem cálculo, tem física, mas tem matéria de bio, mas tem, tipo, viagem de campo, isso é uma coisa que eu vou falar também, bem legal. Então eu entrei
como eu falei, né, em 2019, eu tive 2 viagens de campo, que são Só 2? só 2. Esse semestre já foram umas 5 já. Não, A conta não fecha. muito exagerado, não. Sistema Oceano 1 tem a primeira, que a gente vai para Cananéia. O Instituto Oceanográfico tem 2 bases de pesquisa, uma no litoral norte em Ubatuba e uma no litoral sul em Cananéia. E essas viagens acontecem assim, né? A gente sai daqui da USP para lá, fica na base e os professores criam um cronograma assim, das atividades que a gente vai fazer. Então, é bem legal, assim, não é uma expedição, não é uma viagem pra curtir. Claro que tem uns momentos também de descontração. Não dá migué, claro que é pra curtir. Não, é pra curtir, mas tipo, a gente tem que levar também a sério o trabalho, Sim, né? sim, Porque claro. você tem que pensar, assim, pessoas estão ali trabalhando de verdade. Esse é o trabalho delas. Porque então, não é balbúrdia, né? Exatamente. Eu não vou entrar num barco e vou ficar me comportando como se eu estivesse de férias, entendeu? Você vai poder tirar foto, gravar, né, conversar com as pessoas, mas você também tem que prestar atenção, tem que entender o que está acontecendo, enfim. Isso é bem legal. Então eu fui pra Cananéia no primeiro semestre e no segundo eu fui pra Ubatuba. E o IOSP também tem umas embarcações, né? Então, o site deles é bem legal, se vocês quiserem dar uma olhada. O Felipe vai deixar na descrição do vídeo. Deixa na descrição. E, enfim, é bem legal conhecer essa parte de infraestrutura mesmo do curso. Fala na Antártida. Antártica, é verdade. Tem professores lá que vão, assim, todo ano. Tipo, é meio comum ir pra Antártica. É só você pedir que você vai, né? Eu quero ir. Não, um pouco muito mais complicado que isso. Mas depende muito da pesquisa que você está fazendo dentro do IO e, sei lá, do que você quer, assim, essa linha de pesquisa e de interesse, né? Mas, assim, pra você chegar nesse nível, Tem que ser nível Lê pra cima, tá? não, tem que ralar muito. Mas eu acho que o ponto é o seguinte, Lê. Vocês que têm a vontade de conhecer o mundo, vocês vão conseguir conhecer a Antártica? Olha, há controvérsias, mas no IO vocês conseguem, tá? É possível, existe esse mundo. Eu sou ainda, mas eu acho que eu já fui mais, assim, fissurada pela Antártica. Então quando eu entrei eu fiquei tipo, caraca, que incrível! Mas é bem legal mesmo. Seria bom um bate e volta, né? Ficar lá uma semana eu não teria coragem. Um bate-volta. Um bate e volta, tirar uma foto com um pinguim. Só pra ir, né? São uns 3, 5 dias, dependendo, imagina. É uma doideira. Um bate e volta assim com vontade, né? Tem que estar muito empenhado. Ficar lá tipo 2 semanas deve ser horrível, assim, deve ser muito frio. Sim, tem gente que fica meses também, né? Mas é interessante conversar com os professores em relação a isso também, porque eles dão uma ideia de como é na prática. Tipo, você pensa, putz, é um lugar frio, não vou conseguir fazer nada, não vou conseguir me mexer, porque tá com frio. Congelou os dedinhos do pé. E eu também, eu não gosto de frio, então começa por aí, né? Essas Não acredito. contradições. Mas eles falam que, assim, quando eles estão nos laboratórios, na parte de processamento de dados, são lugares quentes, como se a gente estivesse dentro de casa, né? Faz sentido. Enfim, você só precisa sentir o frio mesmo quando você vai botar a mão na massa para fazer coleta externa, mas geralmente todo o trabalho é interno. Então, dá pra fazer carinho em pinguim? Não sei, provavelmente. Descubram, tá? Perguntem pro professor. Descubram. Mas essa parte é bem legal também. O que mais eu posso dizer? Vocês têm aula no solzinho com guarda-sol? Cara, a gente tem que trazer canga, chinelo. Brincadeira. Fala disciplinado com golfinhos. A gente tem uma disciplina pra nadar com golfinhos. Assim, né? Eu falei que não precisava saber nadar, mas... E o nome não é nada com golfinhos, tá? Antes que alguém saia procurando aí, nada com golfinhos. No IO não é disciplina. Não, Tem... Eu tinha falado sobre... não precisa saber nadar, mas é interessante você saber se comportar na água, porque no primeiro semestre a gente faz como se fosse uma aula de salvatagem. Assim, todo mundo tem que ter, né? Como você lidaria com essa questão de estar num barco, de acontecer alguma coisa, né? Isso é bem importante. Toda vez que você entra numa embarcação, o capitão tem que passar um protocolo, se acontecer isso, a gente vai fazer aquilo, e vocês devem fazer isso aqui, caso isso aconteça. Então, é interessante essa parte também, que na sala de aula a gente tem uma visão muito crua das coisas, né? E quando a gente vai... Quem não, né? Quem não? Quando a gente tem um curso prático, assim, como a oceanografia,
estar em campo, estar ali, tipo, botando em prática o que você tá vendo na sala e muito mais além também, é muito legal. As coisas começam a fazer sentido, você começa a conversar com pessoas que trabalham na área, mas tem, tipo assim, não tem experiência sala de aula para ver uma aula de cálculo, mas ela tem uma experiência do todo, assim, muito incrível. Então, é bem massa também ter essa oportunidade. E aí, o que mais, Fê? Fale dos seus medos, inseguranças. Meus medos. Eu acho que o principal medo era esse que eu falei já, de não conseguir dar conta, porque é um curso de exatas, é um curso integral, então acho que no primeiro ano... É integral? Tô descobrindo isso agora, né? Não parece, né? Pra mim era meio período, né? Não, é um curso Nunca vi integral. você voltando de novo. Então eu dou umas escapadas, assim, mas assim, é um curso integral. E aí, a tendência do curso, que são 5 anos, né? Então é que cada vez mais a gente tenha menos aula à tarde, para poder usar esse espaço para fazer... Dormir. Quem quiser pode dormir, né? Mas a gente tem que fazer pesquisa, ou sei lá, se envolver com coisas da faculdade, né? Mas uma coisa importante, até para quem for cair de paraquedas aqui, né? Quando a gente fala que o curso é integral, não é que ele tem aula de manhã e de tarde todos os dias, tá? Isso. Na USP não existe curso assim, que é assim sempre, no caso. Quantos créditos são normalmente que vocês fazem? 20 e poucos? Por aí. Então vocês vão ter um pouco mais de 20 horas de aula por semana, tá? Não são 40 horas como se fosse de manhã e de tarde todos os dias. Isso. Assim, é mais tranquilo do que parece, olhando a grade, né? A poli também, sabia? É? Depois você sofre umas... Depois você tira zero pela terceira vez, você já nem sente mais. Então, eu acho que é um baque inicial, assim, um Uhum. choque. Mas depois as coisas vão ficando mais, sei lá, mais fáceis de lidar, né? Vai fluindo melhor. Você vai adquirindo resiliência. Exatamente. Então, as minhas inseguranças tinham muito a ver com isso, assim, de questão de DP. E aí, foi até interessante, né? Porque no primeiro ano eu peguei DP. E aí eu pensei, nossa, todo mundo fala e acha como se fosse o fim do mundo, né? E aí, tipo, tem muita essa questão de comparação também. Não das pessoas, assim, no IO não vejo muito essa questão da competitividade, sabe? Mas, tipo, de você, quando pega DP, ver o seu amigo que tá no período ideal, sei lá, ficar pensando sobre isso. Mas é uma coisa que eu aprendi, assim, que toda oportunidade é uma oportunidade, ela gera uma outra oportunidade. Então, eu peguei DP e aí no meu segundo semestre eu comecei a ter mais tempo porque eu não pude pegar uma outra matéria. Então eu tive um momento, eu não lembro direito qual foi o dia, mas eu tinha uma janela e aí eu falei, o que eu vou fazer com essa janela? E aí eu comecei a fazer um curso no CP USP. Você não dormiu? Não dormi, gente. Superação. Vou fazer algo útil. Um curso de snorkeling, que é, eu acho que a maioria não conhece, mas é uma prática japonesa de mergulho. E aí era muito interessante, assim, sabe? Completamente fora da caixinha. Então eu saía da aula, ia pra lá, fazia minha aula na piscina, tomava banho, voltava, almoçava, ia pra outra aula. Então, tipo, essa experiência, a universidade, é uma questão importante também, que eu não tinha muita ideia quando eu entrei aqui. Como é que eu vou conciliar isso? Não sei, você vai saber. E o importante é você focar na sua grade, nas suas dificuldades, na sua realidade, não na do outro. Tipo, e daí que o fulano vai se formar em 5 anos e você provavelmente em 6, sabe? Difícil isso, galera. É difícil. Mas eu tenho minhas crises também, mas eu acho que... Quem não surta, né? Abrindo o coração aqui. Eu acho que é muito normal, a gente tem que ser realista com as coisas, assim. Então, como eu falei desse curso, me abriu uma oportunidade de conhecer novas pessoas, de conversar, sabe? E eram pessoas de vários cursos, pessoas até que não estudavam aqui, mas trabalhavam aqui. E aí queriam fazer, então... E, claro, existe uma infinidade de cursos e esportes lá, né? Sim. Aproveitando que você falou do CP, deixa eu contar pra vocês como é que eu conheci a Lê, né? Por que eu chamo ela de sereia? Estava eu fazendo natação e assim, eu não sou um exímio nadador, né? E aí eu fui nadar depois de ter comido um lanche. E, pra variar, né, coisa de filme, deu cãibra, né? Aí eu comecei a ameaçar me afogar e quem me salvou foi a Lê, né? Eu falei assim, nossa, eu abri os olhos assim e pensei assim, é um anjo? Não, é uma sereia, né? E aí era a Lê. Foi Baywatch versão Universidade de São Paulo.
E foi assim que a gente se conheceu, né? Não foi bem assim, né? Tem umas coisas aí que estão um pouco mais aumentadas, mas vocês entenderam a ideia, né? Só um pouquinho, só, mas vocês entenderam a ideia que a Lê realmente é a nossa querida sereia aqui. Verdade. E o que mais? Medo e insegurança é mais isso mesmo. Tipo, não conseguir conciliar as coisas e também pensar em mim, né? Como uma pessoa que precisa cuidar da saúde mental e física. Mas assim, 2019 foi muito legal, o ano que eu entrei aqui. Aí depois, o que aconteceu, né? O início de um sonho das Eu falei, não, 2020 vai ser muito legal. Sério, já tenho vários planos, coisas que eu quero fazer. Quero entrar no lab, fazer estágio, começar um EC. E aí, 2 semanas de aula, depois vamos pra casa. E assim, o meu primeiro semestre na pandemia não foi tão ruim assim. Eu acho que por eu ter bastante apoio, assim, dentro de casa mesmo, sabe? Eu tinha um lugar pra estudar, eu tinha minha família ali, tava tudo bem, entre aspas, né? Não foi uma coisa desesperadora pra mim. Mas a partir do segundo começou a ficar complicado. Eu já não aguentava mais computador, celular, as matérias começaram a ser muito Saudade chatas. das viagens, né? Saudade das viagens. Era desesperador pensar que, tipo, não tem pra onde ir, sabe? Eu faço um curso prático e eu tenho 0 prática agora. Então, eu tive que saber administrar isso. Eu e todo mundo, né? Mas, claramente, assim. Mas, foi difícil. E aí, quando entrou 2021 e a gente ficou sabendo também que não ia voltar, foi mais horrível. Cada semestre a gente fala, vai voltar, não vai? Sim, nossa, era muito difícil, assim, pensar que eu não aguento mais, eu não consigo mais prestar atenção nas aulas, concentração muito ruim. E você vai perdendo o interesse, assim, em perguntar na sala de aula, sabe? Sei bem. E, enfim, eu comecei a ficar preocupada também com o tempo, né? Porque, então, em 2021, eu estava no 3º ano, e eu queria estar, pelos meus planos, se eu tivesse presencial, eu queria estar no laboratório. No Antártico. Na Antártica. Mas aí eu falei, não, calma aí, né? Então, vou fazer alguma coisa diferente. E aí eu prestei pro processo seletivo da empresa Júnior, do IO, a IO Júnior. E aí eu entrei. Patroa, né? Eu entrei, mas eu fiquei assim um tempo como trainee, né? Porque tipo, não tinha o que fazer ali, já que a gente estava online, não tinha muitos projetos vigentes, então a gente fazia reunião semanal. Eu fiquei com a equipe de marketing, então eu ficava, sei lá, administrando a página do Instagram, fazendo posts e tal. Foi um momento bem legal, assim, pra empresa na questão de divulgação, né? De conhecer mais o público. Deixa eu aproveitar o seu gancho. Já que ela falou em Instagram, gente, a Lê, ela é uma subcelebridade do Instagram, tá? Então eu preciso fazer aqui o marketing, ó. Vocês podem seguir lá no Instagram, ela faz várias coisas legais lá. Inclusive, ela é uma grande chefe de cozinha, tá? Eu soube que ela faz umas comidas muito gostosas, inclusive, se quiser fazer pra mim. Então, tem aqui o Instagram dela. Mas assim, zoeiras à parte, se vocês tiverem alguma dúvida, pode te mandar no direct do Instagram. Verdade, pode mandar. E antes que perguntem, eu não tenho Instagram, tá? Ela que tem. Não perguntem do meu Instagram. Então, o meu Instagram é aberto, vocês podem mandar mensagem, podem seguir. E eu não faço posts oceanográficos, mas às vezes... Posts eu não faço post de computer, tá, gente? No Instagram. Mas às vezes eu posto algumas fotos de algumas viagens, né? Inclusive fiz uma semana retrasada. E não foi uma viagem, foi um bate-volta de uma outra disciplina. E aí postei foto no barco, postei o que a gente fez naquele dia, foi bem interessante. É, legal. Foi legal. E aí, qual que é a próxima pauta? Como assim, próxima pauta? Não sei, você falou assim, quais eram os seus medos, as suas inseguranças? Seus medos e inseguranças, e isso agora é importante. Eu já falei essa parte, né? Ah, eu tava falando da Júnior, isso. Aí, então eu fiquei esse tempo aí, desse jeito, não sabendo muito o que eu ia fazer dentro da empresa, tá? E aí, quando a gente falou, vamos voltar presencial no primeiro semestre de 2022, eu comecei a me animar e tal. E aconteceu que a nossa EJ foi desfederada, o que significa que a gente não ia mais fazer parte do núcleo São Paulo, de todas as
empresas júniores federadas fazem parte e tal, enfim, aí tem uma questão de metas, isso não vou ficar me estendendo aqui, mas aí isso é uma perda pra gente, porque a gente perdeu um pouco a moral, mas nada que a gente tem não... você, tem moral, né? Nada que a gente não continue construindo pra conseguir, né? E então isso também deu uma desanimada na galera, mas a gente falou, não, vamos lá, vamos fazer o processo seletivo. Aí a gente abriu o processo seletivo e na verdade isso foi um pouco depois, né? Antes de abrir o processo seletivo pro próximo ano, tiveram as eleições, porque tinha gente que precisava sair da EJ para fazer outra Eleições coisa. não do cenário nacional brasileiro, tá? Eleições da empresa. Exatamente, sempre bom lembrar. Então, o presidente, por exemplo, não queria mais, porque ele tinha outras prioridades e assim, é rotativo, sabe? Dificilmente alguém vai ficar os 5 anos da graduação dentro da EJ, porque você precisa sair, focar em outras coisas, fazer outras coisas, mas é sempre legal pelo menos passar por lá e entender como as coisas funcionam. E aí eu lembro que eu queria fazer alguma coisa diferente ali dentro, mas eu não sabia o que e não sabia como. Aí o meu amigo falou assim, que era o presidente, né? Então. Ele falou assim, vira presidente. A gente precisa de alguém para se candidatar para diretora financeira. Aí eu fiquei tipo, por que você tá falando comigo, né? Não tenho com cifrões nos olhos assim. Não tenho o menor interesse nessa área. Mas eu vi que realmente não ia ter ninguém. Então, a antiga diretora financeira ia ser a presidente nesse ano. Então, ela falou comigo. E aí eu falei, eu vou fazer a boa, né? Pra não deixar a galera na mão. É meu último ano aqui. No próximo eu quero fazer outras coisas também. Então, eu vou assumir esse BOzinho. Mas assim... Então, você é a dona dos dinheiros, né? Basicamente isso. Mas você já falou sobre empresa júnior aqui? Só pra muito rapidamente. Eu tô pra trazer um cara que vai falar sobre isso, mas legal. Fique à vontade. Não, só ia falar mesmo essa questão do dinheiro, que todo o dinheiro que a gente arrecada, a gente não rouba, tá? a gente não passa a mão, né? Deixar claro isso. Todo o dinheiro que a gente arrecada volta para a própria EAJúnior, para crescimento, desenvolvimento de curso, O que você tá falando é que vocês não ganham salário lá. Né? Exatamente, é um trabalho completamente voluntário. Então, a gente ganha dinheiro de verdade com os projetos, mas esse dinheiro fica na conta da empresa. E é uma empresa que tem um CNPJ, então é tudo muito certinho, assim, sabe? E só que como a gente tá começando a voltar agora nessa parte presencial, de projeto e tal, esse ano eu não fiz muitas coisas ainda na minha área, mas é interessante, assim, mudar um pouco o cargo, a visão. Daqui a pouco o dia começa a entrar, você vai ficar fazendo assim, né? Com dinheiro. Pagar vários lanches pra você. Então, coffee breaks, né? Coffee breaks. Nós precisamos. Verdade. Pensando o que mais que eu tenho pra dizer. Se você quiser dizer, tá valendo. Tá. Então, eu tava conversando com o Fê, falando sobre a grade, né? Tipo, eu tô no 4º ano. Mas elas crescem tão rápido. o tempo passa muito rápido. Há 4 anos você tava me salvando de afogamento, né? Você tá aí. E nesse ano que a gente voltou pra universidade presencialmente, a gente começou a ouvir rumores sobre um novo plano pedagógico, uma nova grade que vai entrar aí. E assim, né? É um pouco complicado, porque eu entrei num curso que foi projetado para ser feito em 5 anos, sendo que o último ano é só o TG. Então, o primeiro semestre é o TG1, trabalho de graduação, e o segundo, TG2. O que é trabalho de graduação? É um TCC. Tá. E eu entrei com essa mentalidade, montei as minhas grades com essa mentalidade, e eles apresentaram um novo projeto e, assim, ainda está tendo uma discussão lá dentro do IO se vai mesmo ser implementado para o ano que vem, mas basicamente todo mundo tem que terminar esse semestre agora decidindo se vai querer mudar de grade ou não. E essa nova grade... Se a pessoa queria mudar a guerreira, hein? Então, mas acaba que às vezes compensa, dependendo de onde você tá. Porque, por exemplo, quem tá no 2º ano não compensa. Porque a pessoa vai ter que refazer matérias que ela já fez.
E pra quem tá no finalzinho, pode ser que compense se tiver, tipo, uma matéria de cada bloco, cada área faltando, assim. Então, isso é muito particular, depende de você, da sua grade, das matérias que você já cumpriu, de quantos créditos faltam, sabe? Não tem como generalizar, assim. E aí, eu também não me decidi ainda se eu vou mudar ou não, mas basicamente, esse novo plano é pra terminar o curso em 4 anos, assim. Você vai avaliar o que tem mais viagens, né? Essa aqui tem mais viagens. Com certeza. Bora. Só vou escolher a disciplina que tem viagem. Não, brincadeira, mas é importante olhar isso também nas optativas, né? O quanto você tá disposto. Porque assim, a gente fala assim como se fosse muito maravilhoso, mas tem gente que tá lá que não tem interesse, sabia? Em viajar? É. Ah, imagina. Tipo, tem umas matérias que tinham umas viagens de campo, né? Mas a gente não conseguiu fazer por causa da pandemia e agora tá tendo reposição. E tem gente que não tem interesse. E como não são obrigatórias, tá tudo bem. Vai ficar em casa vendo anime. Tem gente que gosta de ficar só, tipo, fazer o básico e não participar e tal. Mas dependendo da área que você quer seguir também, né? É um pouco difícil, assim, tipo, eu quero trabalhar embarcado e eu não vou nos embarques. Quero trabalhar no barco, mas eu odeio. Não faz no menor sentido. Então vai muito de você também. Eu gosto muito porque eu acho que eu tenho uma propensão bem grande a ir pra trabalhar embarcado mesmo. Não sei ainda, tipo... gente, é difícil. Eu tô no 4º ano e eu não sei a área que eu quero seguir. Tem 1 ano e meio ainda. Mas é mais normal do que parece, assim, né? Sim. Porque eu me identifico com algumas coisas, mas não com a maioria delas, assim, dentro da oceanografia. Você foi genérica agora. Fui, né? Tipo assim, vou dar um exemplo. Eu gosto da área física pra, tipo, entender, saber o que tá acontecendo. Mas eu não trabalharia com isso, porque é muito voltado, assim, pra programação, sabe? Ciência de dados, né? Que lindo. Eu não vou falar muito, né? Porque... Mas eu mesma não gosto muito disso. Eu gosto muito da parte biológica, mas eu também não me identifico com essa área acadêmica. Então, eu sei mais ou menos pra onde eu quero ir. Eu acho que a gente já pode entrar pra falar disso, sobre a parte acadêmica e a parte mercado de trabalho, porque é uma coisa que começou a pegar muito pra mim, assim, no 2º pro 3º ano, né? Bom... Uau. Metade do curso, pelo menos. Tipo, o IO é muito voltado para a parte acadêmica. Então, se você é a pessoa que vai querer fazer mestrado e seguir depois um doutorado, alguma coisa assim, tem várias linhas de pesquisa, você facilmente vai se encontrar ali. Mas se você é a pessoa que fala, eu gosto muito de oceanografia, mas eu quero ver como isso funciona no mundo corporativo, como que é essa parte dos negócios que está atrelado ao trabalho da empresa júnior, aí você vai ter que se esforçar um pouquinho mais para conseguir entender quais são as suas opções, as suas oportunidades ali dentro. Então eu fiz acho que foi semestre retrasado, eu fiz 2 disciplinas simultaneamente, assim. Uma era de metodologia científica e tecnológica, para ver se eu me identificava por questão. Não posso falar. Não posso falar. E a outra era mercado de trabalho para oceanógrafo. Então, pra gente entender, assim, sair do IO com diploma, o que eu vou fazer, né? O oceanógrafo é o cara chato, né? Que fica falando assim, vai dar ruim isso daí, aí o pessoal fala. E ninguém escuta. Exato. Tem um porto lá no Nordeste que fica perto de Pernambuco. Tem Pernambuco, eu acho, né? Que o pessoal falou assim, vai dar ruim esse porto. Aí montaram um porto, os tubarões mudaram a rota deles. Tipo, ouvem os engenheiros, mas não ouvem os oceanógrafos, né? E é legal começar a pensar nisso também, tipo, o que o oceanógrafo faz. Mas então, voltando para o que eu estava falando, então eu tive um pouco dessas 2 ideias, assim, desses 2 mundos, de como eu poderia trabalhar e atuar, e o que eu gosto ou não gosto. E aí eu sei que eu não tenho muita aptidão pela área acadêmica, eu achava que eu tinha, mas eu descobri que não. Há controvérsias. Há controvérsias. Mas tá tudo bem, sabe? Muita gente entra, tipo, não, os professores vão puxar bastante para esse lado, você tem que fazer um estágio no lado, mas não necessariamente, assim.
O importante é você seguir o seu próprio caminho. Agora eu vou dar uma de coach, né? Vai lá. Mas é muito isso. Seguir o seu próprio caminho ali dentro, sabendo que... Sigam a Letícia Coach. Sabendo que tá tudo bem você escolher um caminho diferente dos seus amigos, ou da maioria, né? Porque, afinal, é isso. Tipo, existem muitos lugares pra todo mundo. Só tem que... Seja você o seu caminho. Então eu comecei a pensar sobre isso, tipo, beleza, academia não é muito pra mim. Aí então na disciplina de mercado de trabalho era bem legal, o professor chamava toda semana alguém de uma empresa pra falar sobre o que eles faziam, como que era o dia a dia deles e tal. E aí comecei a ficar muito mais interessada do que na outra disciplina que eu fiz. Então isso foi me ajudando também a seguir né, tipo, ter ideias do que eu posso fazer aqui. Porque quando alguém pergunta o que um oceanógrafo faz, não existe uma resposta simples e tipo, é isso. Você não fala tipo sucesso. A gente faz sucesso. É isso. Resumido. É tipo, existem muitas possibilidades. Um oceanógrafo pode trabalhar dentro de um laboratório e ele pode trabalhar numa plataforma de petróleo. Eu sempre uso esse exemplo porque é muito interessante perceber a distância entre essas coisas, sabe? Pode trabalhar numa empresa, sei lá, geofísica, ou que vai trabalhar com equipamentos de oceanografia. Ou ele pode trabalhar numa sala de computadores, programando, e, enfim, lidando com dados que foram coletados por outros oceanógrafos que estavam em barcos. Então, é uma coisa muito doida, uma coisa muito integrada. Doido mesmo. E quando você para pra pensar nisso, você não fica se limitando, sabe? A sua caixinha começa a se expandir, assim, até você... Tem uma ligação aí. eu tô vendo. Isso atrapalha alguma coisa? Não, acho que não. Né? Só continua. Depois a gente descobre se Então atrapalha. tá bom, não é importante. Então, é isso. Não, eu não sei ainda em que parte que eu quero atuar de fato, mas eu tenho muito interesse, agora mais recentemente, né, em inteligência artificial dentro da oceanografia. Depois a gente conversa então. Sim. E esse interesse, tipo, não veio do nada. Eu sempre comecei a pensar assim, que eu era uma pessoa que, eu não gosto muito de tecnologia, mas quando eu entrei... Você é pop, você manja tudo no Instagram, mas odeia tecnologia. Não manjo, sério, eu sou meio cabeçuda pra essas coisas, de verdade. Cabeçuda. E aí eu comecei a pensar, mas dentro da oceanografia tem a parte de instrumentação, que é muito legal, são os equipamentos que a gente usa para fazer coleta, para dar vida ao que a gente quer fazer ali. Então, por exemplo, eu quero estudar uma área da Bacia de Santos. O que eu vou fazer? Tá, o que eu quero estudar? Não sei, eu quero estudar uma população de indivíduos X ali. Então, você vai ter que conhecer aquele lugar. Então, você vai precisar de equipamentos oceanográficos para entender qual a temperatura média dali, qual a profundidade, enfim, coletar dados para isso. E aí eu pensei, como que eu trabalharia com instrumentação dentro dos barcos? É uma atividade embarcada. Então isso vai te levando para clarear assim, as ideias e os seus interesses. Eu tava pensando agora, olha só que coisa interessante, né? Eu tô fazendo um trabalho de modelagem e distribuição de espécies, só que são espécies terrestres ou aéreas. Uhum. E a gente considera gases, imagina dá pra modelar a distribuição de espécies de peixes, né? Então. Ver as concentrações na água, são as coisas legais. E usei IA, olha só. Então. E aí, surge uma nova linha de pesquisa aqui, né? Em tempo real. Um insight. Então. Mas TCC tá aí já. Mas é isso mesmo, é tipo você começar a enxergar a oceanografia como um todo, sabe? Não, como eu falei antes, não falar assim, estou fazendo aqui um estudo de distribuição de espécies, então eu estou fazendo oceanografia biológica. Não, você está fazendo oceanografia como um todo. Você está lidando com todas as áreas, com todas as facetas da oceanografia. Você vai encontrar ele. Com todas as variáveis que existem ali no oceano e como que isso faz sentido quando você começa a mudar a sua visão. E o interesse de IA veio também, então, de um projeto que eu comecei a participar, que foi em 2021, ano passado, né? Você vai falar em inglês, a sigla? Vou. Surgiu uma oportunidade no Centro de Inteligência Artificial, que chama C4AI. Uau! E basicamente era um projeto que chama Blab. Blab?
Blab. Blab. Parece feio, mas é porque é Blue Amazon Brain. É como se fosse o cérebro da Amazônia Azul. E a Amazônia Azul, pra quem não sabe, é o nome que se dá pra toda a costa brasileira, todo o oceano brasileiro, vamos dizer assim, né? É toda mesmo? Tipo, do Oiapoque, eu acho. É, tipo, Legal. toda essa área. Porque eles pensavam, como que a gente vai chamar isso, né? Não só litoral brasileiro, porque o litoral é muito limitado, assim. Então eles deram esse nome para facilitar, principalmente quando tem que lidar com questões jurídicas e legais, né? YouTube também é cultura, tá, gente? Sim. Não é só dancinha. E aí, então, eu me inscrevi porque é um projeto, né? Que tem a premissa de construir uma base de dados sobre a Amazônia Azul e construir um agente conversacional que pudesse responder o máximo de perguntas possíveis sobre a Amazônia Azul. E isso é muito importante porque a gente tem que, dentro, né, do curso, a gente vê muito como que a gente vai comunicar a ciência, como que a gente vai falar de oceano para as pessoas que não moram perto do oceano, ou que às vezes nem gostam do mar, não tem nenhuma afinidade, ou enfim, acham que estão muito distantes. Mas na verdade uma coisa que eu aprendi bem no comecinho foi que, por mais que você esteja distante fisicamente do oceano, ele está impactando na sua vida agora. E você provavelmente não está Que bonito. percebendo. Parece filosófico, mas é muito mais real do que você imagina. Acho que desde do que está no seu prato, se você está comendo um peixe, até a questão do clima mesmo, né, do tempo. Pô, tem uma frente fria chegando aí. Você não está vendo o caminho que ela está fazendo, mas isso tem uma ligação muito direta com... Tem aquela questão de vestibular clássica, né? Que você considera que o fitoplâncton é o que mais gera. Exatamente, o fitoplâncton é o verdadeiro pulmão do mundo. Tô Né? manjando, hein? Não é a Amazônia terrestre, mas assim, Plot twist. plot twist. Tema de redação da FUVEST desse ano. Quem é o pulmão do mundo? Mas eu acho que ainda existem, assim, pontos que vão dizer que é a Amazônia. Mas enfim, outra história, né? Ambos são importantes, mas realmente o oceano é muito mais O produtivo. fitoplâncton é mais. O oceano é muito mais produtivo do que ecossistemas terrestres. Então, eu me inscrevi nesse projeto para participar dessa base de dados, porque eles precisavam de estudantes de oceanografia para saber o que estariam escrevendo, né? Uma pessoa que não tem um conhecimento da área e tal. E aí eu fui selecionada com mais algumas pessoas, acho que foram mais 2 estudantes de oceanografia e uma de gestão ambiental. E foi muito interessante, a gente começou a trabalhar com produção de texto, pesquisa. Eu falei que eu não gostava muito da área acadêmica, né? Mas eu tive que também, assim, começar a pesquisar como que eu vou lidar com bibliografia, como que eu referencio as coisas. ABNT. Porque você tem que pensar que, assim, é um projeto sério, isso aqui vai pra algum lugar. É um projeto sério. Não, no sentido de, tipo... Não é brincadeira, tá, gente? Não, é tipo assim, você não tá escrevendo um texto pro seu blog pessoal, entendeu? Pro seu canal no YouTube ou pro seu Instagram. Enfim, você tá escrevendo um texto que vai alcançar pessoas, que tá saindo de uma instituição maior que você, então é uma responsabilidade. E isso também era acho que pode entrar na categoria medos, inseguranças, porque eu ficava tipo, será que isso aqui é suficiente? Será que eu tô fazendo certo? Mas assim, a rede de apoio dentro do projeto é bem legal. Tem o coordenador, aí tem outra pessoa que é muito legal isso, gente. Ele se graduou em filosofia e ele trabalha no Centro de Inteligência Artificial. Ah, sim, sim. E aí, tipo, é muito doido assim pensar, porque ele falou, né, foi muito fora da minha área, mas eu acabei caindo lá e aí fiquei até hoje. Então, ele ajuda, o nome dele é Paulo, ele ajuda bastante a gente nessa questão de escrever o texto, de pesquisar, enfim. E é bem massa, assim, a nossa relação. Então tem as reuniões semanais, a gente tem que falar o que a gente fez na semana e tal. E aí o projeto foi crescendo, aí essa base de dados está quase pronta. E de lá eles resolveram criar uma wiki também sobre a Amazônia Azul, porque se você jogar assim no Google, aparecem informações, você vai ter algumas referências, mas não é uma coisa condensada, sabe? É muito jogado, então... Link na descrição? Link na descrição. Link na descrição. A ideia é a gente juntar tudo isso
para fazer uma coisa muito mais compacta, assim, né? E útil, porque qualquer um vai poder acessar, então a gente tem que falar a linguagem de todo mundo. Isso também é uma coisa muito interessante. Como você vai comunicar a ciência para todos os tipos de público existentes. E tá sendo bem legal. Eu acho que ele termina em agosto, não tenho certeza. Tá perto, né? Tá perto, é. Inclusive, dá um... Deveria estar trabalhando no estoque gravando vídeos. Devia estar lá fazendo coisas. Mas é gratificante pensar que tudo pode começar de algum lugar, né? Então, como eu comecei, quem sabe depois eu tenha outras oportunidades lá dentro. E é uma área bem promissora, assim, para a oceanografia. Então, eu acho que é bem massa, assim, poder pensar nessa possibilidade. Faz mestrado, né? Ai, eu não sei, gente. Assim, eu não digo não pra nada, né? Acho que a gente pode mudar de ideia o tempo todo, pode mudar de opinião. E isso que é legal, você tá passando anos da sua vida numa universidade. Tipo, tem a parte chata, mas tem a parte legal também. Que você começa a mudar, tipo, pessoalmente e também em relação aos seus estudos e à sua profissão. E aí você começa a entender que você tá mudando como pessoa, mas você também tá mudando a sua visão como estudante, como uma pessoa que vai querer fazer uma coisa uma hora e não vai querer mais, vai fazer outra. Né? Então, Fê, eu acho que tem bastante experiência nisso. Assim. Você me chamou de velho agora? Jamais. Eu já entreguei a minha idade aqui. Então. Tá tudo bem, gente. É isso, né, Fê? Deixa uma mensagem aí para as pessoas que querem seguir a área, vestibulandos em geral. Verdade, né? Pensando em coisas que eu gostaria que tivessem me falado, antes de entrar no curso... Não desista dos seus sonhos! Essa coisa assim, né? uma parte meio coach mesmo. Não, mas essa questão de medo, não deixe que os seus medos, seja pela área exata, ou seja de qualquer outra coisa, te pare no sentido de tipo, eu não me vejo fazendo mais nada, mas eu tô com medo de enfrentar isso aqui, eu não vou. Não faça isso. Eu acho que é muito melhor você pensar, eu vou entrar, tô meio no escuro, mas eu vou entrar. Eu sei que eu posso recorrer a pessoas, eu vou ter ajuda, porque, tipo, pelo menos no IO, que é um curso menor, né? Então, as pessoas têm mais esse sentimento de se ajudar, de, sabe, se colocar no lugar do outro mesmo, porque é um curso pesado, né? Essa é a verdade. Eu não posso falar de outras universidades federais no Brasil, na oceanografia, mas eu tô falando da experiência que eu tenho aqui, né? Então, assim, continua, sabe? Tipo, foi o que eu falei, todo mundo sofre em todos os cursos, todo mundo tem dificuldades e faz parte da caminhada, né? Mas continua. E também essa questão da pressa, não tenha pressa para se decidir sobre as coisas ou para se encontrar dentro do seu curso, da área que você está escolhendo para seguir. Porque eu acho que, eu não sei, eu vi uma matéria em algum lugar que hoje em dia as pessoas mudam de área, assim, tipo, tem uma estatística, eu não sei os números, mas que, tipo, é muito comum uma pessoa mudar de área 2 ou 3 ou mais vezes do que a gente imagina ou do que era anos atrás, né? Então eu acredito que tá todo mundo passando por esse mesmo processo, assim, de, tipo, tem medo, mas tá indo com medo mesmo, sabe? Bora! Essa é uma das frases que eu mais uso pra mim mesmo, tipo, não importa, eu tô com medo, mas eu vou desse jeito. E é um curso muito legal, é muito bonito, quando você começa a olhar a oceanografia de outro jeito, assim, tipo, pesquisar mesmo, sabe? Ou ler notícias que tenham a ver, e essa questão também que é muito forte lá dentro sobre mudanças climáticas, e aquecimento global, e, enfim, o que os nossos oceanos estão se tornando é muito da hora. Acho que é isso. Esse vídeo foi 50% coach, então para mais dicas coach, sigam a Lê no Instagram, tá? Então Gente, eu juro que eu não sou vez aqui, tá? Eu não gosto dessa filosofia coach, mas eu acho que, tipo, não tem... Eu jamais iria desencorajar ninguém. Eu sei que algumas pessoas fariam isso, né? Pela dificuldade que passaram, assim. Mas eu jamais faria isso, porque pra mim, quando eu tô lá no barco e eu tô olhando, assim, as coisas acontecerem, eu tô olhando o mar, eu fico, caraca, que incrível, né? Tipo, a gente... Imagina você no barco. Caraca, maneiro, hein?
Muito massa. Tipo, isso aqui funciona, isso aqui é muito legal. Não estou afundando. Aqui merdas, né? Mas é isso, gente. Foi quase um podcast, Lê. Caraca, eu não quero ver nem o quanto tempo deu. Às vezes eu desembesto falar. Deu 50 minutos. Eu não chamo de... Mas enfim. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Mandem direct pra Lê do tipo, achei muito legal, Lê. Obrigado. Pode mandar. Verdade. Você quer apertar o botão pra desligar? Vai lá. Não, pode apertar. Deixa um e-mail. Quase não sei. Deixa o e-mail na descrição também. É. Vai ter coisa pra caramba na A wiki descrição. não tá pronta, mas eu posso colocar o site do Centro de Inteligência Artificial e aí dá pra dar uma olhada lá no projeto, bem legal. Aí vocês falam, a Lê me mandou aqui, aí eles vão entender. Sim. Porque lá ela é bastante conhecida. Só não. Um dia, quem sabe. Tchau, gente. Obrigada. Vou apertar o botão. Tu.